como evangelizar um gay ou que não falar? Pode parecer difícil, mas não é muito. Na verdade, eu te aconselharia a falar mais do amor de Deus. E explicar do amor de Deus seria explicar quais seriam as boas novas do evangelho, mas que existe primeiro uma má notícia para se chegar às boas novas. Que aí são 4 pontos que você precisa explicar a essa pessoa. Primeiro, Deus criou todas as coisas. Segundo, o homem pecou contra Deus e assim foi destituído da glória de Deus, e tomando sobre si um caminho de condenação. Só que o terceiro ponto, Deus em sua misericórdia amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio ser crucificado pelos nossos pecados e que por meio dele a gente podia ser justificados diante de Deus. É um caminho de salvação e vida eterna. E quarto ponto, que é a consumação de todas as coisas, que esse mundo está chegando ao fim, mas existe um caminho de eternidade ao lado do Senhor. E aí chega o outro ponto do evangelho que ele precisaria compreender, e não é exclusivo a pessoas homossexuais, e sim qualquer pessoa que vá ser um seguidor de Jesus Cristo. Que quando Jesus diz em Lucas 9:23, que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, o evangelho fala sobre renúncias. Renunciar aos prazeres do mundo, às coisas deste mundo, mas viver uma vida em santidade para Deus. Que em Hebreus 12:14 também vai dizer que segue a paz com todos, mas sem a santidade ao qual ninguém verá a Deus. E a santidade se implica em você ser separado das coisas deste mundo, e que isso implica também na nossa conduta sexual. Porque como o próprio Jesus diz em Mateus 19, e ali fala sobre a questão do casamento monogâmico, homem e mulher, Jesus é muito explícito sobre a conduta da fidelidade e que o relacionamento sexual tem que estar debaixo do casamento monogâmico, homem e mulher. E, gente, eu peço perdão para as pessoas que me mandaram perguntas, mas a caixinha acabou fechando e não vou conseguir responder. E quero concluir aqui essa pergunta que fizeram. Eu sei que tentar explicar ao homossexual que o desejo dele, a forma que ele quer viver é contrária à vontade de Deus, às vezes talvez não seja tão fácil. Mas a melhor forma é realmente explicar o contexto de salvação em relação ao evangelho. E seguir a Jesus Cristo implica em renúncias, e o homossexual não está isento dos princípios de Deus. Isso é um ponto. O outro ponto é que em João capítulo 3, do versículo 7, Jesus diz a Nicodemos que é necessário nascer de novo. Existe uma velha natureza caída e precisamos nascer numa nova natureza na pessoa do nosso Senhor Jesus. E que isso implica numa mudança de vida. E o homossexual não está isento desse propósito. Então, o interessante é você apresentar textos que a Bíblia é totalmente contrária em relação à homossexualidade, como no Antigo Testamento, Levítico 18:22, Novo Testamento, Romanos capítulo 1, do versículo 24 e 27, 1 Timóteo capítulo 1, do versículo 10, 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9, e esse versículo trata que houve homossexuais que foram mudados pela graça de Deus ali na cidade de Corinto, né? Então a Bíblia também relata de pessoas que mudaram dessas práticas. E mudar das práticas é tomar a atitude de renunciar e viver uma vida conforme a vontade de Deus, que seria basicamente isso. Porque até no Evangelho não explica ou não tem um versículo que dê legitimidade a pessoas do mesmo sexo se relacionar. E pelo contrário, muitos versículos contra e claras em relação que Deus não aprova a relação de pessoas do mesmo sexo. Porque o ato sexual é algo muito íntimo, é algo que liga uma pessoa a outra, né? Além que o ato sexual, quando você realiza ele no casamento monogâmico, homem e mulher, então quando você obedece à palavra de Deus, você glorifica a Deus e é uma forma de cultuar a Deus pela obediência. Então quando você faz fora desse contexto, isso aplica a pessoas heterossexuais, não seria diferente a homossexuais. Então é um pecado, e é um pecado que transgride ao seu próprio corpo. E isso fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, quando fala ali também do ato de fornicação. Porque Cristo na cruz pagou o alto preço e, portanto, não podemos fazer tudo o que queremos. Então, o ato sexual, quando você faz isso no pecado, é como se você sujasse o templo do Espírito Santo, que é o nosso próprio corpo, pois somos imagem e semelhança de Deus. E além que o ato sexual também é como se fosse um pacto de sangue.
Porque aí ele vai dizer que o hétero pode casar e que ele não pode ser feliz, porque o hétero pode viver porque quem ele é Deus permite, né? Tipo isso. Só que você precisa explicar que a questão do casamento não é algo relativo a todas as pessoas, ou seja, tem muitas pessoas dentro da igreja, às vezes com 40, 50, 60 anos, homens e mulheres, que nunca casaram, estão renunciando e estão vivendo uma vida para a glória de Deus. E há vida em você viver uma vida de santidade renunciando aos prazeres carnais, porque a graça do Senhor nos basta. A paz que vos excede todo entendimento está sobre as nossas vidas, aqueles que buscam a santidade. Então a santidade é algo muito além do que apenas um relacionamento sexual momentâneo. Então ele precisa compreender da graça de Deus, ter uma experiência com Jesus, porque a ação do Espírito Santo é de dentro para fora, da forma que ele nos convence a renunciar a essas práticas. Porque há uma dilatação quando você se relaciona sexualmente com outra pessoa, porque dois corpos se tornam um. E isso para Deus é muito sério. Até nessa mesma passagem de 1 Coríntios 6, se eu não me engano, acho que o versículo 15, diz assim: será que quando Cristo voltar se unirá uma só carne a uma prostituta? Ou seja, Jesus não fará parte com aqueles que se prostituem. E à luz do Evangelho, se prostituir já é o fato de você se relacionar com uma pessoa fora de um compromisso monogâmico, homem e mulher. Então a nossa conduta sexual é muito sério, é muito importante para o nosso relacionamento com Deus e a nossa salvação também. Então o homossexual ele precisa compreender que ele precisará renunciar aos seus próprios desejos e viver uma vida em santidade para a glória de Deus. Mas aí ele pode dar um outro argumento. Então, finalizando, você só precisa ter o discernimento de falar do amor de Deus, do propósito de salvação e, se for o caso, tentar explicar essa questão da cosmovisão em relação à conduta sexual do cristão. Se depois de tudo disso ele não quiser se converter, não force, porque nós somos chamados a pregar o Evangelho, mas quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus é o Espírito de Deus. E todo mundo tem o seu momento. Eu demorei 12 anos para me converter, desde que entrei no mundo homossexual, né? No mundo gay em si. Então, pregue o Evangelho apenas, claro e objetivo, e explicando que existe sim amor de Deus a pessoas que são homossexuais e que Deus os chama para o reino de Deus também, só que isso implica realmente em renúncias. Não só a questão da homossexualidade, mas em outros contextos das nossas vidas que precisaremos tomar.